tarde, crianças. Eu sou a tia Adriana. Vamos fazer uma oração para darmos início ao culto infantil. Vamos fechar os olhos para falar com o nosso bondoso Deus. Oremos. Amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento do culto infantil. Queremos te pedir, Senhor, por cada criança, que o Senhor as abençoe, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria a elas para que elas entendam a lição de hoje, ó Pai. Que o Senhor esteja no controle da vida de cada criança, ó Pai. Para que quando elas crescerem, não se desviem dos teus caminhos. Abençoa os professores, abençoa os seus pais, abençoa os pastores, os missionários. Que o Senhor esteja no controle da vida de cada um, Senhor, suprindo a necessidade deles, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, ó Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja no controle da vida das crianças, ó Pai. Em especial, pedimos também pelas crianças do OANS, ó Deus. Entregamos nas tuas mãos, ó Pai. Em tudo, damos graça em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Tchau, crianças. Beijos da tia Adriana. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Lucas 15, do 8 ao 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Oi, crianças, tudo bom com vocês? Eu quero que vocês se sentem e prestem atenção, que agora é o momento da história bíblica de hoje. E ela é de grande importância, porque ela é uma parábola. Parábola, para quem não sabe, é uma história que foi contada por Jesus lá na época dele. Então, se for uma história contada por Jesus, nós devemos ter toda e total atenção. Se depois você quiser ler essa história novamente ou ouvi-la novamente, você pode encontrar lá na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 15, versículo do 8 ao 10.
Hoje em dia, nós vemos muitos casamentos. E em todos eles, nós vemos alianças. As alianças são um sinal, hoje, que é uma tradição muito forte, de compromisso, de fidelidade com a pessoa com quem você vai se casar. Então, o esposo coloca a aliança no dedo da sua esposa e promete total dedicação a ela, total cuidado, total compromisso para ela. Só que na época de Jesus, na época em que Jesus veio para a Terra, não era assim que funcionava. A tradição é que as noivas ganhavam moedas. Elas ganhavam 10 moedas, que tinham a mesma importância que a própria aliança. Significavam compromisso, fidelidade. E ela tinha compromisso com aquelas moedas, de cuidar, de guardar com muito zelo e com muito amor. Mas, um dia, existia uma mulher que havia 10 dracmas. Dracmas eram as moedas, como eram chamadas as moedas naquela época. E aí, sempre ela tinha todo o cuidado com aquelas moedas para não perdê-las, para que ninguém pegasse, porque ela entendia o significado, ela entendia a importância daquilo para ela. Mas um dia, sem querer, ela perdeu uma dessas moedas. E vocês imaginam o sofrimento que ela ficou. Ela ficou muito triste, muito preocupada. E agora, o que é que eu vou fazer? Por mais que eu tenha outras 9 moedas, eu preciso daquela última que eu tinha guardado com tanto amor, com tanto zelo. Então, ela pegou e foi tentar achar a moeda dela. Só que naquela época, não existia energia elétrica como a gente tem hoje. Nossas luzes, ventiladores, computadores não existiam. E era muito difícil, a visibilidade dentro da casa sempre era algo muito escuro. Então, ela pegou uma lamparina, acendeu ela e foi procurar em todos os cantos da casa sua moeda, se esforçando, dando o seu melhor para achar aquela moeda. E rodou toda a casa, debaixo da mesa, do guarda-roupa, do balcão, e não conseguia encontrar de jeito nenhum sua moeda, até com a luz. Vocês acham que ela desistiu? Vocês acham que ela desistiu? Não. Não desistiu. Ela disse, já que eu não encontrei com a minha lamparina, vou procurar com a minha vassoura. Vou varrer toda a minha casa várias vezes, se possível, para ver se eu encontro minha moeda. Dessa vez, depois que ela varreu toda a casa, olha quem apareceu. A moedinha dela. E ela encontrou e ficou com muita felicidade em seu coração, porque ela sabia e entendia a importância daquela moedinha para ela. Então, vocês pensam que ela comemorou sozinha? Nada disso. Ela foi lá, chamou as suas melhores amigas e fez uma festa na casa dela. Todo mundo estava alegre porque ela havia encontrado sua moedinha que estava perdida. E assim como toda parábola, Jesus sempre queria dizer uma coisa por trás daquela história. E o que ele queria dizer nessa história é que o Senhor Jesus era como aquela mulher que estava cuidando das moedinhas com todo carinho, dedicação e amor. E nós somos aquelas moedinhas. Jesus ele sempre se esforçou, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia para perdoar e nos purificar todo o pecado. Então, ele teve todo esse esforço para cuidar bem de nós, para nos salvar, para nos tirar do lamaçal do pecado. Mas, quando alguma dessas moedinhas são perdidas, ou melhor, quando nós viramos pelo caminho errado, se nos perdemos, Jesus fica muito triste. Jesus faz de tudo para que a gente volte para os seus caminhos. E quando isso acontece, ele fica muito feliz. Lá na Bíblia diz que o céu fica em festa, todo mundo está alegre porque ele encontrou aquela moedinha, encontrou a gente que estava perdido. E ele fica muito feliz com isso, fica muito contente. Se você tem achado que ninguém te ama, que você não é precioso para ninguém, então você tem que entender que o Criador de todo mundo, aquele que sabe o nome de todas as estrelas, te conhece, sabe o seu nome e está pronto para cuidar de você. Afinal, ele veio ao mundo e morreu por você para purificar de todo o seu pecado. Mas você não pode guardar isso somente para si.
tem que compartilhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que elas também entendam o tamanho do seu amor e o tamanho do cuidado que Ele quer ter por nós. Só basta aquela pessoa aceitar de coração que Ele é o único e suficiente Salvador dela. E se ela fizer isso, a sua vida vai ser muito feliz, porque Jesus vai morar dentro do seu coração, vai perdoar todos os pecados delas e vai purificar elas de todo o mal, de toda a injustiça. E no momento do versículo de hoje, nós temos a passagem que fica lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Vamos repetir comigo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Mas antes que você possa decorar esse versículo e compartilhar para o papai, para a mamãe, para o seu coleguinha, você precisa entender o que esse versículo quer dizer. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é que lá no texto diz assim, porque o Filho do Homem. Mas quem é esse Filho do Homem? Quem é do Oance vai conseguir lembrar que lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Filho unigênito, esse Filho único, é Jesus. Então, assim, entendemos que esse Filho do Homem também é Jesus. Deus enviou seu único Filho para morrer, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, a primeira parte do versículo já entendemos, que o Filho do Homem é Jesus. Foi Ele que veio para buscar e salvar quem estava perdido. Vamos lá lembrar o versículo de novo. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Mas espera aí, quem é esse que está perdido? Olha, quando nós ouvimos a história hoje da dracma perdida, da moeda perdida, nós vimos que tinha uma mulher que tinha 10 moedas e que perdeu uma. Então, quem estava perdido naquela história? As moedas. Quando nós fizemos aquela analogia que a mulher era como se fosse Jesus e as moedas eram como se fosse nós, então quem está perdido? Nós estamos perdidos, nós estávamos perdidos quando não entendíamos que Jesus era o nosso único Salvador. Mas quando Ele veio ao mundo, que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, então nós não somos mais perdidos. Ele veio, nos buscou e nos salvou. Agora que entendemos o significado desse versículo, vamos decorar ele e contar para outras pessoas, compartilhar, assim como nós aprendemos na história. Então vamos lá? Lucas 19, 10. Repita comigo. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Vamos de novo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19, 10. A mulher não encontrou a moeda que faltou. Sua casa revirou para recuperar. Luminária acendeu, mas a casa ela varreu. Ela encontrou seus amigos de amor. O que era perdido se encontrou. Vamos todos cantar. Quando algum pecador se arrepende, a alegria invade o céu.
dentro estou, que não posso me perder. Só meu dono lá do céu pode me salvar. O segredo para estar no lugar que Ele quer é na Bíblia eu me guiar. O que era perdido se encontrou, vamos todos cantar. Quando algum pecador se arrepende, alegria invade o céu. Quando aí era perdido se encontrou, vamos todos cantar. Quando algum pecador se arrepende, alegria invade o céu. Olá, crianças! Hoje a tia Thalita vai trazer mais uma vez a história sobre o plano da salvação. Através dessas cores que vocês já conhecem muito bem, não é mesmo? Então prestem atenção e fixem bem na cabeça para que ao final nós possamos saber que Jesus é o nosso único caminho e que somente através dele nós podemos ir para o céu. Então, a primeira cor é o amarelo. O amarelo quer dizer que Jesus nos criou para viver em comunhão com Ele. Deus nos fez para morarmos no céu, para vivermos obedecendo às suas leis e para desfrutarmos da paz que só Ele pode nos dar. Mas, infelizmente, o pecado entrou na nossa vida e o pecado nos separa de Deus. Porque o pecado é tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, que não agrada a Deus. Então Deus fica muito triste e isso nos separa dele. Mas Deus teve um plano maravilhoso. Deus entregou Jesus para derramar o seu sangue por nós. E através de Jesus, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Porque Ele já pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. E através de Jesus, se nós pedirmos perdão, se nós pedirmos que Ele nos livre das tentações desse mundo, que Ele nos livre dos nossos erros, que Ele purifique nosso coração, Ele nos perdoa. E nosso coração não fica mais sujo, porque nós temos agora o perdão de Deus através de Jesus. Então, nosso coração vai ficar assim, branquinho, como a neve, mais alvo que a neve. E então, através de Jesus, nós vamos ter esse perdão e nós vamos poder voltar até a comunhão com Deus, a poder viver nos caminhos dele, a poder obedecer à vontade que ele tem nas nossas vidas. E então, com o coração branquinho, nós temos a vitória. Porque com Deus nós somos vitoriosos. Deus nos ajuda em tudo, crianças. E então nós vamos ser como uma plantinha que vai crescendo e crescendo na fé. E nós temos que alimentar a nossa fé através da Bíblia. Na Bíblia tem tudo o que nós precisamos para levar uma vida santa, para levar a vida que Deus quer para nós. Através da Bíblia, nós podemos seguir o exemplo de Jesus. Então, crianças, orem, peçam que Deus limpe os seus corações, para que Deus entre na sua vida, que você aceite Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida, porque através dele, somente dele, nós podemos desfrutar da paz e ir morar no céu, junto com Deus, tá bom? Então, vamos cantar uma musiquinha, que através dessas cores, nós vamos entender que nosso coração era sujo, mas não é mais, porque Cristo já entrou. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei,
satisfação. E fala agora pra todo mundo que tenho fé, esperança e amor. Que Jesus Cristo é minha alegria, Ele é meu Salvador e Senhor. E se você hoje crê em Cristo, a vida eterna vai receber. E lá no céu uma grande festa, todos os anjos irão fazer. Pai celeste me abraçou, uma vida nova me concedeu. Com grande festa e muita alegria, como seu filho me recebeu. E fala agora pra todo mundo que tenho fé, esperança e amor. Que Jesus Cristo é minha alegria, Ele é meu Salvador e Senhor. E se você hoje crê em Cristo, a vida eterna vai receber. E lá no céu uma grande festa, todos os anjos irão fazer. Que alegria de Jesus Cristo, é uma alegria sem outra igual. Jesus me amou e me procurou, na cruz tirou meu pecado e o mal. Diz a Bíblia que Jesus tem por mim constante amor. Como é linda a sua luz, como é bom o Salvador. Sei que me quer bem, quer ver-me feliz. Sei que me quer bem, a Bíblia assim o diz. Tudo fez Jesus por mim, só por Ele vou viver. E porque me quer assim, hei de amá-lo até morrer. Sei que me quer bem, quer ver-me feliz. Sei que me quer bem, a Bíblia assim o diz. Sei que me quer bem, quer ver-me feliz. Sei que me quer bem, a Bíblia assim o diz. Boa tarde, crianças! Espero que vocês estejam bem. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por esse dia. Agradecer a Deus por mais um culto infantil. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por esse ministério infantil. Cuida de cada tio e tia que tem ficado à frente desse ministério. Nos protege e nos guarda de todo o mal. Em nome do teu Filho Jesus, abençoe cada criança que está assistindo ao culto infantil hoje. E que elas possam crescer aprendendo mais de ti. Em nome de Jesus, amém.